É esse Espírito Santo que nós falamos agora, desce como foi em Pentecostes, desce sobre nós. É Ele que é a força motora da igreja para proclamar o Evangelho. Nós não precisamos de dinheiro, precisamos de muita coisa, mas o principal de uma igreja não é dinheiro, não é templos, não é talentos, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo desce sobre nós, como foi em Pentecostes, como nós cantamos agora, nós receberemos um poder que não tem obstáculo, não tem lei que proíba a gente pregar o Evangelho, não tem perseguição religiosa, não tem nada que faça com que o Evangelho seja contido. Então essa é a nossa oração, tá? Quando o Espírito Santo desce sobre nós, nós seremos testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, em Blumenau, Santa Catarina, Brasil, até os confins da terra. Que nós possamos pedir esse Espírito Santo, desce, e nos capacite, nos fortaleça. Amém, irmãos? Eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em Atos, capítulo 11. Nós estamos hoje no nosso 4º culto de missões, uma coisa linda, algo novo para nós como igreja. Nós sempre fizemos um culto de missões por ano, e esse ano nós tiramos o mês inteiro aí de missões. Tem sido um período muito bom. E nós aqui como igreja, nós temos um nome, né? Você já viu a placa lá na frente, chamado Igreja Batista Nacional Luz para as Nações. É um nome extremamente forte, mas eu quero convidar vocês nessa noite, com toda a humildade que nós devemos ter, nós somos luz para as nações, tá? Nós somos luz para as nações. Agora não, porque o fuso horário já está adiantado lá, mas temos 2 casais de missionários na Espanha, pregando o Evangelho, que são apoiados por essa casa, por você, tá? Cada um de você, não é eu, é você, cada um de nós aqui neste momento. Agora de manhã, que o culto lá era na parte da manhã, 2 igrejas estão lá pregando o Evangelho, o missionário Luiz e a Luciana, missionários Rafael e Luana, e nós temos apoiado eles, e cada vez queremos apoiar mais. Missionários têm pregado em vários cantos do mundo, ali da Jami, e nós estamos levantando essa oferta, estamos apoiando. Mas quando eu olho para essa igreja que nós vamos meditar hoje, ela nos dá uma lição de moral muito boa, de o que é ser uma igreja luz para as nações. A igreja em Antioquia. A igreja em Antioquia talvez foi o maior caso de sucesso de uma igreja que verdadeiramente é uma igreja luz para as nações. Talvez você nunca ouviu falar da cidade de Antioquia, você nunca foi para lá, nunca ouviu falar, é um nome meio diferente, mas você está aqui hoje ouvindo o Evangelho porque um dia existiu uma igreja em Antioquia que tomou uma decisão e nós podemos aprender com ela como ser uma igreja verdadeiramente luz para as nações. Eu quero pedir Atos capítulo 11, versículo 19 em diante, fala o seguinte, aqui o evangelista Lucas, de uma maneira tremenda que ele consegue resumir e ser rico em detalhes sobre o nascimento e a composição a formação de uma igreja das mais importantes da história do cristianismo. Atos capítulo 11, versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra de Deus, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que,
com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente uniu-se ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Agora, se você puder ir lá para o capítulo 13, mais 2 capítulos para frente, capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Feche os teus olhos, vamos colocar essa palavra diante do Senhor. Pai, eu peço, Senhor Jesus, que essa palavra aqui nessa noite entre no coração de cada um que aqui está, Pai. Que saiamos aqui deste local, Pai amado, nessa noite impactados, Pai Santo, pela Tua palavra, tendo convicção plena, Senhor, que o Teu Espírito Santo falou conosco. Em nome de Jesus, amém. Se eu fosse perguntar para... Nós temos hoje no Brasil, eu estava falando com o Naison agora antes do culto, só batistas nacionais, nós somos algo em torno de 2.772 igrejas no Brasil. Deve ter evangélicas de outra denominação, não tem os números, mas talvez algo em torno de 500 mil igrejas evangélicas no Brasil. Um chutômetro aqui. Mas se nós fôssemos perguntar para todas essas igrejas se elas têm o desejo, a visão missionária, têm um ímpeto missionário, eu tenho certeza que a grande maioria absoluta quase iria responder que sim, que tem o desejo missionário, que tem a chama missionária. Mas será que de fato isso é algo prático mesmo? Ou será que está apenas no declarar, apenas numa placa na frente da igreja, Igreja Batista Nacional Luz para as Nações, Igreja Batista Missionária, Igreja Batista com anseio missionário, enfim, outras nações, ou outro nome qualquer? Será que de fato a grande maioria das igrejas tem entendido, e dos cristãos também, tem entendido a importância de fazer missões de fato? Ou apenas está na teoria? Segundo estudos, foi feito estudos com alguns cristãos evangélicos, e eu e você fazemos parte desse público. Em média, um cristão evangélico investe menos em missões do que em compra de chicletes. Você sabia disso? Um cristão, na média, investe menos em missões do que gasta com chicletes na sua vida. Como é que eles fizeram esse cálculo? Eu não tenho o hábito de mastigar chicletes, não sei você, mas alguns aqui têm. Talvez alguns não passem um dia sem mastigar um chiclete. E aí fazemos a média de quanto nós aqui consumimos de chicletes por mês e somamos na média de quanto que nós contribuímos para a obra missionária, isso brasileira, chegou-se ao número que o que é investido na obra missionária é menos do que é gasto com chicletes. Então, será que nós, a grande maioria, quando passa da questão de um belo discurso, de uma bela placa na frente da igreja, de uma bela palavra, ou de umas lágrimas nos olhos, talvez, será que de fato nós amamos, entendemos o ide do Senhor Jesus, a vocação que o Senhor nos colocou e a responsabilidade que nós temos como igreja? A igreja em Antioquia é, sem sombra de dúvida, uma igreja que entendeu o que ninguém tinha entendido até então. A igreja em Antioquia foi a primeira igreja da história formada por não-judeus. Eles ousaram, foi uma quebra de paradigma, tanto que nós lemos ali no final do versículo 20,
que alguns também falavam, no final, o versículo 20 fala o seguinte: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho. Pela primeira vez na história, não era só judeus que estavam ouvindo as boas novas da palavra de Deus. Ali começou a se romper um paradigma, e opa, não é para ficar na fronteira de Israel isso aqui. Os gregos começaram a ouvir a palavra de Deus. E dos gregos foram para romanos, dos romanos foram para americanos, americanos ingleses, ingleses aqui, brasileiro Venezuela, e chegou até nós aqui, até aqui hoje. Ali rompeu-se, a igreja de Antioquia começou a entender a importância de levar a palavra de Deus para outras nações. Mas como nasceu essa igreja? É muito lindo, eu acho fenomenal. Lucas era um médico, e como médico ele tinha um bom conhecimento para a época. Os médicos hoje já não é diferente, na época também são homens e mulheres que estudam bastante, e ele conseguia escrever coisas que talvez uma pessoa mais simples, ele conseguiu resumir aqui, em menos de 7 ou 8 versículos aqui, toda uma história do nascimento de uma igreja, a composição de uma igreja, ao mesmo tempo de maneira sucinta e cheia de detalhes. E quando ele foi descrever, ele resolveu voltar lá atrás, ele foi rebobinando toda a história de um efeito dominó que fez com que nascesse essa igreja. A cena inicial é Paulo. Se nós fôssemos talvez colocar como se fosse uma fotografia, que toda igreja tem a sua história. Nós aqui temos a ata de fundação, está lá na minha sala, a ata de fundação da nossa igreja. Em dezembro de 1991, se reuniram na Roquinha de Novembro alguns irmãos da Igreja Batista Nacional e uma assembleia liderada pelo pastor Joel Ferreira. Está ali um registro do início da história dessa igreja. Cada igreja tem uma história, tem uma imagem, tem um momento. Eu não sei qual. O pastor Lael, a primeira vez que eu conversei com o pastor Lael, ele narrou como foi a fotografia mental que ele teve do nascimento da igreja, que eles fizeram parte. Ele falou: pastor André, me convidaram para uma igreja que eu não sei quem me convidou, eu subi até o 2º andar e achei que ia ser uma igreja, e quando cheguei lá, a igreja era um grupo se reunindo num apartamento. Está ali a fotografia do início dessa igreja. Cada igreja tem uma fotografia. Eu não estive, talvez alguns irmãos que estiveram no início lá poderiam dizer: pastor, a primeira reunião foi com um púlpito de algumas igrejas falam que começou com um ferro de passar roupa, era o púlpito, outros falam que era numa praça, cada igreja tem uma história e tem uma fotografia. E a fotografia da história da igreja de Antioquia é uma fotografia terrível. Nós estivemos falando no grupo familiar na quinta-feira sobre filmes de terror. Uma conversa informal, tá? Final do grupo, não era parte do estudo discipulado, tá? Filmes que incomodam a gente, que tiram o sono, né? E aí, essa aqui seria uma imagem de tirar o sono nosso, tá? O seu e meu. A fotografia do início dessa igreja, ela acontece com sangue sendo derramado. Havia um homem chamado Estevão, o primeiro mártir da história da igreja. Primeiro homem, depois abriu a porteira ali, milhões e milhões de homens morreram e mulheres morreram pela história, pelo evangelho, mas ele é o primeiro. Ele está lá, se nós fôssemos ter uma imagem, um artista fazer um quadro, Estevão de joelho no chão, no primeiro plano está ali uma meia dúzia, ou talvez uma dúzia de homens com as suas pupilas dilatadas, com sangue no olho, ele assim, com ira, segurando algumas pedras, tamanho de um tijolo, e arremessando contra aquele homem ali, talvez de joelho, ele olhando para o céu, vendo Jesus Cristo em pé, à direita, à destra de Deus Pai, e aqueles homens jogando, e sangue voando, mas lá atrás do cenário, quase despercebido nesse quadro, quase que você nem percebe, está lá atrás. Lá no segundo plano, está um jovem rapaz, magrinho talvez, pequeno, não chamando muita atenção, com algumas roupas na sua mão segurando, porque diz que ele segurava as vestes daqueles que mataram Estevão. Lá atrás, escondidinho, no segundo plano, quase que concordando com uma expressão de afirmação, de apoio, de
dando apoio para aqueles homens, está lá um tal de Saulo de Tarso, apoiando, segurando as vestes dos homens que matavam Estevão. Mal sabia Paulo, um homem que se tornou um dos maiores plantadores de igreja da história, mal sabia ele, mas ali ele estava não dando voto para matar um cristão, não dando voto para o primeiro martírio da história. Ali ele estava, sem perceber, fundando a sua primeira igreja, e talvez a maior igreja que ele foi usado por Deus para fundar. A palavra de Deus fala, no versículo 19, que nós lemos, que com a perseguição, com a morte de Estevão, se levantou uma perseguição terrível contra a igreja, e aqueles homens começaram a fugir com a perseguição de Estevão, e começaram a se espalhar, a igreja começou a se espalhar, é perseguição, é morte, e ninguém sai da sua casa, abandona o seu lar por acaso, se não houvesse terror, para salvar a própria vida. E aqueles homens foram sendo espalhados, e alguns chegaram até Antioquia. Eu não sei exatamente, mas Antioquia é algumas centenas de quilômetros de Jerusalém. É na Turquia. Então nós devemos colocar pelo menos uns 300 quilômetros para mais de distância de Jerusalém. Esses homens as pessoas foram fugindo com terror que se levantou. E é interessante que ao mesmo tempo em que há uma história paralela da conversão, num plano aconteceu a conversão de Saulo, na outra a formação da igreja. E aqueles homens chegaram naquela cidade em Antioquia, refugiados, imigrantes, sem nada. Imagina, você abandonou, salvou a sua vida. É para salvar a sua vida, não pegou mudança, não pegou nada, saiu correndo, a mala que pode levar e foge. É para salvar a vida. Alguns já foram mortos, presos, e eles saem e chegam em Antioquia. E quando chegam em Antioquia, eles não reclamam, não murmuram, eles fazem aquilo que nós deveríamos fazer até mais. Eles começam a pregar, começam a falar, a evangelizar, não se calam, não é a perseguição que faz com que esses homens se calem. Não é a perseguição que faz com que eles fiquem tímidos, não, pelo contrário, eles continuam pregando, evangelizando. Aí no versículo 20, fala que eles começaram a anunciar aos gregos. E nós sabemos que os gregos, se tem um povo que foi imoral na história, é o povo grego. Deuses da fertilidade, imoralidade, todo tipo de pecado que você imaginar, atual, que você se assusta hoje, os gregos foram os inovadores na época. Eu não vou falar aqui o que acontecia, por exemplo, no templo de Artemis, por respeito a vocês, mas todo tipo de imoralidade acontecia lá. Então eram homens imorais, mas a palavra de Deus fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça foi maior que o pecado, e aqueles homens começaram a serem lavados, redimidos pelo sangue. E aquela igrejinha não tinha pastor, não tinha ministério de louvor, talvez tinha um irmãozinho ali com uma voz meio desafinada que puxava um pouquinho, um pouco mais, não tinha nada. Mas começaram a se reunir, um líderzinho informal ali, começaram a se reunir, sabe o que aconteceu? A igreja começou a crescer, começou a vir mais gente, começou a somar, ao ponto de que notícias boas também espalham, tá? Não é só fofoca ruim que espalha, notícias boas também. Chegou lá em Jerusalém, na igreja que já estava formada em Jerusalém, olha, lá em Antioquia, aquele povo que fugiu da perseguição de Estevão, eles começaram a pregar e começou a se formar uma igreja lá, e eles decidem o que vão fazer com essa igreja lá. Vão mandar um homem chamado, um dos nossos irmãos aqui, que é um homem inspirado, cheio de fé, vão mandar para eles lá um tal de Barnabé. E aí acontece, eu vou ler o versículo 22 e o 23, que aí, para que você possa entender. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse firme no Senhor. Quando Barnabé chega naquele lugar lá, ele chega, agora a igreja vai ter um pastor, tá? E olha que pastor, Barnabé, um homem cheio de fé, um formador de líderes. E sabe o que acontece quando Barnabé chega lá em Antioquia?
o que ele vê, o que chama a atenção? Ele vê a graça de Deus. Foi a primeira coisa que Barnabé viu. Foi a graça de Deus. Ele chegou lá, ele viu a graça de Deus. Mas deixa eu perguntar para vocês. Eu sei que eu imagino que vocês saberão a resposta também. Vocês acham que na igreja de Antioquia não tinha problemas? Perdão, vocês acham que na igreja de Antioquia não tinha defeitos? A igreja de Antioquia não tinha nada. Não tinha nem pastor, para ter uma ideia. A igreja de Antioquia não tinha, talvez, um ministério de louvor muito bem formado. A igreja de Antioquia era um líder informal lá, um diáconozinho, alguém que talvez que tinha lido um pedacinho da Bíblia, que conhecia um pouquinho, não tinha nem pastor, a igreja tinha. Mas quando Barnabé chega lá, ele vê a graça. Ele não vê os defeitos. Talvez ele poderia ver a forma que o irmão está pregando errado, o irmão do violão que não tocava tão bem, o irmão da guitarra, o irmão, o ambiente não era propício. Ele podia ver muitos defeitos, mas ele viu graça. E às vezes, ou nós somos bons em ver defeito, ou nós somos bons em ver graça. Ninguém consegue ver defeito e graça no mesmo ambiente. Ou você consegue olhar para um ambiente, para a igreja e ver a graça de Deus, ou você consegue ver defeito. E deixa eu lhe perguntar, no que você é melhor? Em ver defeito ou em ver a graça de Deus? Em ver as falhas da igreja ou ver a mão de Deus agindo? E sabe por que Barnabé conseguiu ver a graça de Deus? Não é à toa, tá? Isso acontece conosco, com qualquer um de nós. A palavra de Deus fala bem claramente. Por quê? Barnabé que chegou naquela igreja, formada por refugiados, imigrantes, formada por pessoas sem conhecimento, sem uma estrutura eclesiástica ainda formada, não tinha estatuto, não tinha nada. Mas por que Barnabé chegou naquele lugar e viu a graça de Deus? A própria palavra de Deus fala por que ele viu a graça de Deus naquele lugar. Ela fala ali no versículo 24, por que ele viu a graça de Deus? Ele viu a graça de Deus porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, pode ter defeitos, pode ter dificuldades, pode ter falhas, mas no meio da gente vê a graça de Deus. Quando nós começamos a nos esvaziar, começamos a nos tornar religiosos, olha, eu já tenho 15 anos de igreja, eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho um talento, eu prego melhor, eu canto melhor, eu faço isso melhor que o outro, eu já começo a ficar cheio de mim mesmo. Sabe que eu me torno bom? Eu me torno bom em ver defeito, eu me torno bom em ver pecado, eu me torno bom em ver falha. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, não de maneira teórica, não falando, não demonstrando uma falsa espiritualidade, mas de fato é uma pessoa espirituosa que busca Deus, que tem desejo de Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, pode ter defeito, pode ter falha, mas você consegue ver graça de Deus. Talvez o pregador que pregue não é o homem com a melhor oratória, mas você consegue ver lá graça. Talvez o ministério de louvor não é o melhor ministério de louvor do mundo todo, mas você consegue ver graça. Talvez a igreja não tenha a melhor estrutura do mundo, mas você consegue ver graça. E a questão não é na igreja, a questão é você, se você está cheio do Espírito Santo e de fé. Se você é uma pessoa boa e conseguir achar, identificar falhas e defeitos na comunidade, analise como é que está a sua comunhão com Deus. Analise como é que você está, se você está cheio do Espírito Santo. Porque ninguém consegue ser bom em uma e na outra. Ou você é bom em ver defeito, em ver falha no meio do povo de Deus, ou você é bom em ver a graça de Deus. E Barnabé, como um homem cheio do Espírito Santo, ele chegou naquela igreja pequena, algumas pessoas, sem estrutura, falhas, talvez até tinha erros teológicos, talvez, estavam se formando ainda. Mas ele viu graça. E sabe o que acontece? Barnabé, ele continua ali o versículo
ele chegado, vendo a graça de Deus, versículo 23, alegrou-se e exortava a todos, a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente uniu-se ao Senhor. Aí agora a igreja tinha um pastor, e olha que pastorzão, tá? Se você estudar a biografia de Barnabé, você vai dizer, é um dos maiores, ele é o mentor de Paulo, para ter uma ideia. E a igreja começa a crescer, começa a agregar mais gente começa a vir, mais pessoas começam a se converter, mais pecadores começam a ser lavados pelo sangue do Cordeiro, e a igreja começa a criar corpo. Agora tem um pastor, tem pregação, tem gente, tem doutrina agora, e a igreja começa a crescer, e chega um momento que muita gente entra naquela igreja, e acontecem aqueles problemas bons, aqueles ótimos problemas. Barnabé chega à conclusão de que ele sozinho é insuficiente. Opa, preciso de um pastor auxiliar. E sabe de quem ele lembra? Saulo. Espera aí, eu lembro de um rapaz, amigo meu, que se converteu há uns 13 anos atrás, que eu apresentei ele para os apóstolos lá em Jerusalém, mas ele está meio largado, lá está meio abandonado. Eu me lembro, onde é que eu ouvi falar que ele está na cidade de Tarso? Está lá, ninguém está usando, está perdido lá. Sabe uma coisa, eu vou lá buscar Saulo para me ajudar. E aí Barnabé sai de Antioquia e vai na direção de Tarso, bate na casa. Está lá Saulo, ele não está se candidatando, ele não está buscando um cargo, não, ele sabe que é dele, é tempo de tratamento. E Barnabé vai lá atrás de Saulo. Versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Versículo 26, tendo encontrado, levou-o para Antioquia. Aqui nos ensina uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quando Deus quer levantar um homem, que você pode estar em Tarso. Paulo provavelmente ficou uns 13 anos, esse tempo todo aqui que é narrado, em poucos versículos, só algo em torno de 13 anos. Saulo se converte, e paralelamente a essa história aqui, Saulo vai para o caminho de Damasco, cai por terra, fica cego, se converte, vai para a Arábia, fica no deserto e vai para Tarso. São 13 anos aproximadamente aqui que essa história está acontecendo. E está lá Saulo, abandonado em Tarso, largado lá. Não tem espaço com os apóstolos, não tem espaço com ninguém quer chegar perto desse homem que derrama sangue de cristão, perseguidor. Deixa esse homem bem longinho, lá em Tarso. Mas Barnabé se lembra dele. E diz assim, eu quero alguém para me ajudar. Tem alguém lá. Meu irmão, sabe aquela história de irmãos que dizem, olha, eu gostaria de ser usado por Deus, mas na igreja eu não tenho espaço? Isso não se encaixa na palavra de Deus. Quando Deus quer levantar, você crê num Deus que fala? Você crê num Deus soberano? Você crê num Deus que tem tudo sob seu controle? Você acha que um homem, um líder, uma pessoa, uma igreja vai conseguir conter a obra de Deus? Não. Quando Deus quer levantar, pode estar em Tarso, pode ser um Saulo, pode ser um assassino, mas Deus levanta. Deus levanta e Deus usa. E aí Barnabé vai lá em Tarso e busca o pastor auxiliar. E aí, um belo dia, vou estar enfeitando um pouquinho, Barnabé entra na congregação e gostaria, a congregação formada, vocês sabem de onde nasceu essa igreja, do dia da morte de Estevão, que lá atrás estava segurando as vestes um homem chamado Saulo. Alguns irmãos, talvez um pouco mais velhos de fé, estavam lá, eram daqueles que viram a morte de Estevão, eram os homens que gostavam muito de Estevão. E aí daqui a pouco, Barnabé fala assim, irmãos, lhes apresento o meu pastor auxiliar, Saulo de Tarso. Aqui está o homem que vai me ajudar. Imagine você a mente e o coração daqueles homens. Imagine a situação, é você ver um assassino de algum dos nossos irmãos. Vamos lá imaginar que a cena que matou um dos nossos aqui, assassino, cruel, que você não quer chegar nem perto. E um dia ele se torna pastor dessa igreja. São coisas que somente a graça de Deus pode explicar. Mas sabe o que acontece? Agora Paulo está junto com Tarso e começa a pregar o evangelho. E eles ficam durante um ano inteiro pregando o evangelho. E aí agora já não é mais muita gente. Já não é uma igreja grande.
a palavra de Deus fala que uma multidão, muita gente, olha só, versículo 24, não, perdão, versículo 26, tendo encontrado, levou a Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Numerosa multidão. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas eu não posso dizer que aqui tem uma multidão hoje. Tem bastante gente, tem algumas pessoas, algumas dezenas, mas não dá uma multidão. Nós não sabemos exatamente quanto que define uma multidão, mas é pelo menos ali umas 300, 400, 500 pessoas. A igreja estava empilhada de gente, imagine. Gregos se convertendo, gente cheia do Espírito Santo, o Espírito agindo, os grupos de discipulado pilhando, só gente nova convertida, só gente cheia da graça de Deus, crescendo, aprendendo, lideradas por um tal de Barnabé e um tal de Paulo. É a igreja perfeita. Estou eu aqui trabalhando, eu me conheço, tá? Você não precisa ser falso comigo não nessa noite, tá? Mas quem trocaria aqui, pode levantar a mão, tá? Quem trocaria eu e o Sinhoca, eu e o pastor Lael, por Barnabé e Saulo aqui? Quem trocaria? Levanta a mão, vamos fazer uma votação aqui. Eu votaria, tá? Eu votaria. Cara, tu pensa, eu iria congregar na igreja de Barnabé e Paulo. Oh, meu Deus do céu, num domingo Barnabé prega, no outro domingo Paulo prega, num domingo Paulo... Olha, o grupo de discipulado Paulo prega. Que coisa mais linda. É a igreja dos sonhos. Paulo e Barnabé, não tinha concorrência para ninguém. Era Pelé e Garrincha jogando junto, olha assim. Estava perfeito, era a igreja dos sonhos que eles tinham ali. E ela se torna a igreja que impacta o mundo. E eu quero tirar apenas 2 lições com essa igreja, de que nós podemos aprender com a obra missionária que eles fizeram. Lá no versículo 13, no capítulo 13, que eu li agora há pouco, ali tem umas características dessa igreja que nós devemos entender na área de missões. E que se nós praticarmos isso, se prepare, você pode se preparar. Marque o que eu estou dizendo, essa igreja aqui vai chacoalhar o mundo. Essa pequena comunidade aqui que nós estamos simples, não temos estrutura, não temos grande templo, pagamos até o aluguel aqui, por enquanto, em nome de Jesus. Mas talvez nós vamos chacoalhar o mundo, muita gente vai ser ganha para Jesus se nós seguirmos o exemplo que essa igreja seguiu. E no versículo 13, no capítulo 13, perdão, olha só, vou ler o versículo 1, que eu li no início da mensagem. Havia na igreja de Jerusalém, perdão, na igreja de Antioquia, profetas e mestres. Barnabé lidera o corpo de obreiros ali, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colato de Herodes, o Tretarca e Saulo. Saulo fecha o corpo pastoral ali. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho ordenado, chamado. Essa igreja aqui, ela era uma igreja guiada pelo Espírito Santo, que ouvia o Espírito Santo, mesmo que parecesse contra a lógica humana. Porque, como eu falei agora há pouco, era a igreja perfeita. Era a igreja, ou pelo menos a questão pastoral perfeita. Paulo e Barnabé, ou naquele momento Barnabé e Paulo, que Barnabé ainda estava liderando a situação ali. E aí Deus fala para aquela igreja, o Espírito Santo fala alguma coisa que dificilmente, humanamente, seria aprovado em assembleia, de maneira voluntária. Pegue o melhor pastor que vocês têm, pegue o segundo melhor pastor que vocês têm, e mande eles para a obra missionária. Ninguém votaria, eu não votaria. Opa, mas peraí, manda o Lúcio de Cirene, manda o Simão, manda o Colasso de Herodes, lá o outro, manda qualquer um, mas menos Paulo. E menos Barnabé. É a base da igreja. A igreja começou com Barnabé, depois ele se estruturou. Manda qualquer um outro. Mas o Espírito Santo falou: mande esses. E eles obedeceram. Uma igreja guiada não pela lógica humana. Existem momentos em que a lógica humana ela é vencida pela lógica do Espírito Santo.
Nós não podemos seguir uma lógica humana em algumas situações. As matemáticas não fecham, as razões não fecham, mas nós devemos seguir o Espírito Santo. Não seguir a nossa vontade. Devemos ser uma igreja que, antes de tomarmos decisões, que caminho nós vamos seguir, que direção nós vamos tomar, nós devemos pedir a direção do Espírito Santo. Se nós sermos guiados pelo Espírito Santo, às vezes, ele vai falar algumas coisas que vai nos assustar, tá? Às vezes, talvez nós naturalmente, não, o Espírito Santo não era bem isso que eu estava pensando. Mas essa igreja aqui, ela foi guiada pelo Espírito Santo. E ela enviou Saulo, Barnabé e Saulo. E sabe o que aconteceu? Nós lemos agora, há 3 semanas atrás, o César Sinhoca ministrou sobre a igreja de Filipos, como ela entrou na igreja de Filipos e depois entrou pela Europa. A Europa foi para a América do Norte chega até nós aqui hoje. Mas isso aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo estava sendo enviado por quem? Pela igreja de Antioquia. Foi a igreja de Antioquia que enviou esses missionários para a igreja começar na Europa depois. Então por isso que eu falo, nós estamos aqui hoje, deve-se muito a essa igreja que ouviu a voz do Espírito Santo e fez algo que vai contra a lógica humana. Mas como é que essa igreja ouviu o Espírito Santo? Aí ele próprio narra aqui, o próprio texto narra, versículo 2, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles a mão, o despediram. Uma igreja que ora e jejua, é uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo. Quando nós não temos tempo para orar, não temos tempo para jejuar, nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito. Às vezes eu ouço alguns irmãos, até com mais tempo de fé, e falam assim, ó, eu não sei como, e como é que eu faço para ouvir a voz do Espírito? Como é que eu faço? Não consigo ouvir. É simples, como é que está a sua vida de oração e de jejum? Às vezes, nós temos um pouco de dificuldade de conseguir parar para ouvir. Nós somos uma geração muito inquieta. Ontem nós fizemos um exercício aqui, e esses momentos, as manhãs de consagração e jejum e oração, é isso. Eu falo que, por isso que é bom orar em coletivo, que um força o outro, é diferente de orar somente em casa. E nós tiramos aqui mais ou menos 1h15 de oração, e foi uma coisa gostosa, não queria parar. Não queria, a coisa estava tão gostosa que nós não queríamos a vontade de continuar orando. E eu oro um dia que talvez nós cheguemos aqui, dobremos nosso joelho e oremos por 2, 3 horas, porque isso é um exercício. Assim como qualquer outro exercício, a prática da oração é um exercício. E Jesus, ele fala que a palavra de Deus fala que Jesus orava por 6 horas. Você acha que eu aguento orar por 6 horas? Você aguenta orar por 6 horas? Vai praticar. Estava conversando com o Naison agora há pouco, a noiva dele está correndo aí 21 quilômetros. Alguém aqui consegue acompanhar ela correndo? Além do pastor Lael? Tem mais alguém aí que consegue correr? Não, ninguém, porque nós não praticamos. Agora se nós praticarmos, começar, talvez não chegue ao 21, mas uns 10, 12, talvez não chega, bem sofridinho, olha assim. A questão é prática. E a questão, a disciplina espiritual é muito similar à disciplina física. Nós precisamos praticar, e quando você começa, é difícil, a sua concentração não se prende, você começa a pensar, porque hoje nós somos uma geração que não consegue mais parar, contemplar, ficar quieto na presença do Senhor. Às vezes você vai estar lá orando, mas você não vai estar nem falando, vai estar só meditando, estando sensível à voz do Espírito Santo. E quando nós tivermos uma vida de jejum e oração, como a igreja de Antioquia teve aqui, como a igreja de Antioquia, se prepare, você vai ouvir o Espírito Santo falando loucuras, às vezes aos olhos humanos, falando coisa que vai contra a lógica, vai ser, mas você vai dizer, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu sempre falo que foi uma das vezes que eu mais ouvi, nesses 27 anos de caminhada cristã, foi uma das maneiras que no momento que eu mais, foi uma manhã de consagração aqui no sábado, estava somente eu, pastor Lael, a pastora Lúcia, a Carol chegou depois, mas no início estava somente eu aqui, depois chegou o pastor Osmar também. Estava somente eu aqui.
sozinho orando, não tinha ninguém, silêncio, chuva caindo, num sábado de manhã, jejum de manhã, eita luta, né? Aí estava lá eu orando, e eu questionando Deus, e eu ouvi uma voz falando aqui no meu ouvido, num versículo bíblico. E o Espírito Santo falou assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O Espírito Santo me respondeu. Daqui a pouco chegou o pastor Lael, chegou o pastor Osmar, chegou a Lúcia, Carol. Eu não estava com nenhuma palavra preparada, fizemos aquela rodinha tradicional nossa aqui. E geralmente, quem me conhece, eu sou muito de tomar iniciativa, de conduzir, de tentar ter tudo sob meu controle. Aquela hora eu falei: olha, quem quiser cita um versículo bíblico. E aí daqui a pouco a Carol falou: eu tenho um versículo bíblico. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu falei, eu acabei de ouvir o Espírito Santo falar isso no meu coração. Você quer ver coisas sobrenaturais de Deus? Não existe meio caminho, não existe jogo de luzes, não existe tempo grande. Às vezes nós nos enganamos muito com as multidões, somos uma geração que a primeira pergunta que você pergunta numa igreja: quantas pessoas vão lá? Tem telão de LED? Tem fumaça saindo do altar? Tem jogo de luzes? Não! A pergunta é lá, eles oram e jejuam. A pergunta lá é: o Espírito Santo fala naquele lugar? É isso que nós devemos ansiar. E quando uma igreja ora, jejua, ouve a voz do Espírito Santo, se prepare. Ela vai atravessar fronteiras, ela vai entrar em lugares onde a perseguição pode estar, mas vai atravessar, vai vencer os obstáculos. Mas é necessário que nós nos posicionemos, orando, jejuando, buscando ao Senhor. A igreja de Antioquia foi usada por Deus para chacoalhar o mundo, para chacoalhar até os apóstolos. Pedro, os mais tradicionais talvez, foram impactados com aquilo que acontecia no meio daqueles gregos idólatras que se convertiam. Aleluia. Quando uma igreja ora, jejua, é guiada pelo Espírito Santo, Deus faz e usa de uma maneira que ela não é capaz de imaginar. Eu tenho certeza que os irmãos de Antioquia não imaginavam que um dia, nem sabia que a América existia, que 2000 anos depois nós estaríamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Em partes deve-se a sensibilidade deles de ouvir a voz do Espírito. Hoje nós estamos aqui ouvindo. Nós devemos chegar um dia no céu e chegar lá e abraçar os nossos irmãos, lá talvez Simão, Barnabé, esses homens que nós nem conhecemos, Lúcio de Cirene. Chegamos lá um dia e agradecemos: ó Lúcio, irmão Lúcio, obrigado por ouvir aquele dia a voz do Espírito Santo. Obrigado por se permitir ser usado por Deus. E de maneira bem rápida e última, que para encerrar, eles entregaram o que tinha de melhor para missões. Entregaram Barnabé e Paulo. Às vezes, a grande maioria das igrejas, quando diz vão entregar para missões, sabe o que eles fazem? Pega aquele irmão que dá problema, aquela irmã que faz fofoca e manda para missões. Aquele diácono que só dá trabalho e manda embora. É a chance de se livrarmos do problema. Não. Eles pegaram o melhor. Quando nós investimos em missões, não faça de qualquer maneira. Seja orando, seja contribuindo, seja se capacitando, seja fortalecendo. Faça o seu melhor. Eles investiram o melhor que eles tinham em missões. Paulo e Barnabé, os dois pastores que seriam o sonho de qualquer igreja, eles encaminharam para missões. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé neste momento. Não existe caminho fácil. Quer o caminho fácil? É o caminho do pecado. Quer o caminho fácil? Está cheio de teologias aí agradáveis para você ouvir lá fora. Está cheio. Quer o caminho de ser usado por Deus? É um caminho de ouvir o Espírito Santo. É um caminho de jejum. É um caminho de oração. Quer ser usado por Deus? Quer ouvir coisas que ninguém nunca ouviu? É necessário posicionamento. Posicionamento. Eu peço para você fechar os teus olhos neste momento. Você que de alguma maneira o Espírito Santo falou ao seu coração neste momento. Alguma coisa o Espírito Santo falou e você diz assim: olha, eu ouvi o Espírito Santo falar algo e eu quero mudar isso na minha vida. Coloque a mão no seu coração neste momento. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei em que área essa palavra que foi ministrada nessa noite aqui, ela é viva. Eu sei que ela é viva porque ela é guiada pelo Espírito Santo. E ela pode falar a cada um de uma maneira diferente aqui nessa noite. Cada um de uma maneira diferente. E eu creio que homens e mulheres que nessa noite ouviram o Espírito Santo e entenderam a importância de se posicionarem,
entenderam a importância de serem guiados, não pela lógica humana, não pela razão humana, mas pelo Espírito Santo. Talvez olhem para a sua vida hoje e não tenham uma prática de oração, não tenham uma prática de jejum, mas nessa noite o Espírito Santo está incomodando e entende a importância de se posicionarem, de entregarem o melhor, de investirem na disciplina espiritual. Eu tenho certeza que quando uma igreja se posiciona, o Espírito Santo vai usar e vai fazer coisas fenomenais, coisas inimagináveis na lógica humana, como foi com a igreja de Antioquia. Senhor Jesus, eu vejo aqui homens e mulheres, Pai, que estão com a mão no coração, Pai. Eu não sei o que o Teu Espírito Santo falou a cada um deles nessa noite, Pai. Eu não sei o que o Teu Espírito Santo falou aos corações deles, Pai, mas eu creio que aqui há homens e mulheres que querem se posicionar, Pai. Senhor, que querem ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Talvez a voz do Teu Espírito Santo vai falar coisas que não são confortáveis, Pai. Talvez a voz do Espírito Santo vai falar coisas que tiram eles do comodismo, do conforto, Pai. Talvez a voz do Espírito Santo vai mostrar pecados, vai mostrar hábitos que precisam ser abandonados, Pai. Vai levá-los a um posicionamento, Pai Santo. Mas eu creio, Pai, que esses homens e essas mulheres, Senhor, nessa noite, que estão se posicionando, Pai, serão tremendamente usados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Vidas, Pai amado, serão impactadas, Pai Santo. Pessoas serão alcançadas, Pai, por esses homens e por essas mulheres, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que assim como Tu fosse com a igreja de Antioquia, Pai, que foi uma igreja verdadeiramente luz para as nações, Pai. Nós seremos, Pai amado, luz para as nações, Pai amado. Essa igreja aqui será, Pai, luz em Blumenau, Pai Santo. Essa igreja aqui será luz no estado de Santa Catarina, Pai. Essa igreja aqui será luz no mundo, Pai. Nós levaremos a palavra de Deus que muda a história, Pai. Eu creio nisso, Senhor. E o Teu Espírito Santo vai usar, Senhor, a vida de cada um, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.